Ahora, si os parece, podemos dedicar un rato a hacer algunas preguntas, tipo mesa redonda, si os parece. Aprovechar que están aquí Tiago y Joao para hablar sobre rehabilitación y hacer preguntas sobre su obra o sobre cualquier otro aspecto que os parezca. Sí, cómo no. ¿El micro se puede llevar? Si no, viva voz, yo creo que se escucha bien en la sala. Indistintamente a cualquiera que me puede, bueno, enhorabuena, y quisiera saber, me contestáis quien queráis, a relación da intervención de rehabilitación, non sei se eran en edificios de patrimonio ou catalogados, ¿no? Entón, o que quería saber, nese caso, cal é a relación dos arquitectos que queren facer arquitectura moderna ou arquitectura, bueno, contemporánea, en edificios, edificacións, bueno, xa antiguas. Cal é a relación cas normativas ou cos filtros de patrimonio? O sea, é complicada, é unha relación directa, por aquí, quizá, es más complicada. Yo creo que para nosotros es complicado también. Hay una serie de reglamentos que hay que tener, sobre todo, por ejemplo, en el caso del Sale de las Tres Esquinas, estaba en la área de protección de la catedral. Entonces, sí hubo muchos condicionantes, pero creo que el gran problema es que hay una fase de evaluación del proyecto que es más o menos discrecionaria. Depende de quién está del otro lado apreciando para decir que sí, se le parece bien o no. Y eso para nosotros es un poco difícil porque está completamente fuera de nuestro control. Creo que esa sí es la gran dificultad. Es un proceso largo, porque aquí es larguísimo. Bueno, no sé, no diría que es largo, o tal vez yo esté acostumbrado a que demore mucho, pero bueno, sí, hay que escuchar no solo las autoridades locales, como también las regionales y a veces nacionales. ¿Participáis en esa? Bueno, nuestra participación es solo con el diseño. ¿Entregáis? Aquilo que é difícil, eventualmente aquilo que é difícil num projeto de reabilitação é aquilo que se torna, de facto, o projeto mais interessante, que é, eu tenho, nestes dois exemplos, isso não aconteceu, mas noutros exemplos, em que são claramente edifícios classificados e que estes não são classificados. E, portanto, há uma diferença entre um edifício classificado e um edifício não classificado. Mas que são edifícios classificados, mas que precisam de novas intervenções para um uso contemporâneo. Aquilo que aconteceu foi que os gestos que são feitos no ateliê muitas vezes são ultrapassados pela própria pré-existência. Isto é, o que eu acho muito interessante neste tipo de exercícios é deixar lugar ao acaso, aquilo que aparece no decorrer da obra. Há dois trabalhos que nós fizemos e que foram profundamente alterados, eu diria que é um projeto novo, quando se lançou a obra e quando se descobriu, por exemplo, no Laboratório Químico, que é um edifício pombalino, de Marquês de Pombal, um edifício de 1773, julgava-se que era construção nova, construção de raiz, e que seria o primeiro edifício construído para essa função, para o Laboratório Químico, em toda a Europa, de construção nova, e afinal estava construído sobre um edifício do século XVI, que era um antigo refeitório do Colégio Jesuítas. Mas isso foi ao mesmo tempo uma enorme alegria, porque não só resolveu melhor questões que tinham a ver com o programa, isto é,
Em Portugal, pelo menos, há alguma sensibilidade à necessidade de alterar projetos quando falamos em reabilitação e nomeadamente, suspender a obra, entrar a arqueologia, historiadores e fazer uma revisão do projeto. E quando é construção nova, não existe lugar a isso. Não é? Portanto, quando é construção nova, há uma clara separação entre ateliê e obra. Aquilo que eu acho interessante na reabilitação é permitir essa relação muito forte entre ateliê e obra. É uma espécie de workshop de projeto. Está sempre aberto. E isso eu acho que é muito interessante. Eu, pelo menos, tenho o hábito de desenhar excessivamente os edifícios. Quando eu digo desenhar, é tentar que nada me escape na forma como desenho o projeto. E isso introduz também uma rigidez muito grande do próprio projeto. E aquilo que me agrada mais é quando todo o projeto é desmontado a partir de descobertas inesperadas e que, eventualmente, tornam o projeto bem mais interessante e bem mais rico. Portanto, eu gosto muito de trabalhar, é como se fosse trabalhar numa maqueta também real, esta é a questão. É como se tivesse uma maquete e tivesse a esculpir à escala real. E gosto muito dessa aproximação entre ateliê e obra, que em Portugal cada vez é mais difícil quando falamos de obra nova, isto é, uma separação muito clara e não há espaço, ou não há possibilidade de introduzir alterações no projeto. E, portanto, por outro lado, introduz uma complexidade, porque, de facto, a dificuldade às vezes é de conciliar interesses que são diversos. Dos historiadores têm uma posição, dos arqueólogos têm outra posição, dos políticos têm outra posição, e é o arquiteto que tem que fazer essa síntese e que tem que tomar a decisão. Não é? É evidente que essa decisão tem que ser fundamentada. Mas eu acho que quando é bem fundamentada não constitui um problema. Mas não é um trabalho fácil de conciliar interesses que são distintos. Não é? Muitas vezes entramos em rota de coligação, em confronto direto com os arqueólogos ou com os historiadores, mas, por outro lado, toda a informação que eles nos dão em relação à história do edifício é extremamente importante na forma como fundamentamos as nossas opções. Quando falamos da altura tensionada, non da entrada, que altura tinha? Realmente, cal era a altura? Tem uma variação, porque o terreno também tem uma pendente, tem uma variação. No ponto mais baixo tem 2,20 m. 2,20 m. Próximo à altura de Le Corbusier? Sim. Também, se calhar, não cumpre regulamentos, pois não sei. No edificio da Casa Rural, ali no Leteso, de onde surgiu a decisión de pintar as esquinas de amarelo, dándolle unha unidade a todo o conjunto de edificacións. Sim. Existe essa tradição em Portugal, que é onde se pinta amarelo ou azul. E tem a ver com razões históricas. Eu já fiz alguma investigação, nunca percebi muito bem as razões, mas aquilo tem a ver com o significado de marcar os elementos excepcionais da arquitetura. Por um lado, estamos a falar das pilastras, das soluções de cornija e de gaveto, ou das situações de ventanas ou de portas, na marcação. Também há quem refira que isso tem a ver com questões higiênicas, mas eu acho que não tem a ver com uma tradição. Aquilo depois é feito com pigmentos naturais e o que é mais usado é o azul e o amarelo. Sempre que no Alentejo é sobretudo o amarelo, mas, por exemplo, se formos para o litoral de Portugal é bastante mais o azul. O que acontece agora em Portugal é que já não é feito com pigmentos,
é feito com uma tinta plástica e não é a mesma coisa. Portanto, os centros históricos deixaram de se utilizar os pigmentos naturais, deixou-se usar a queiação também, porque isso exige uma manutenção muito grande, e, portanto, há uma aproximação, mas que, a meu ver, não é a mesma coisa. Aqui fizemos mesmo queiação dos edifícios, exceto os edifícios novos, os edifícios tradicionais, pré-existentes, são queiados. E tem um produto que permite, eventualmente, fazer um pouco menos de manutenção do que na solução tradicional, mas é uma invenção também artesanal que foi colocar, não sei como é que se diz, cola branca, é assim que se diz, de carpintaria diluída na cal. E com isso fixa a cal por mais tempo. Devo dizer que foi dos poucos edifícios onde consegui fazer. O cliente não ficou muito atento e insiste em pintar com outras tintas, porque aquilo obriga a uma manutenção. Mas eu convenci-o que podia ser uma campanha interessante para o hotel fazer publicidade da Semana da Queiação e, portanto, fazer uma demonstração das técnicas de queiação tradicionais e promover isso em termos de hotelaria. Eu acho que está convencido. Cuando estáis en Portugal, ¿cómo lo hacéis? Pensando en los arquitectos, en el ojo del arquitecto, desde el punto de vista intelectual, estamos pensando en agradar y en conseguir un resultado en el que luego nosotros somos capaces de disfrutar juntos, o en la sociedad, en el sentido de que cómo ve la sociedad el trabajo del arquitecto cuando hacéis desde una casa pequeña una intervención pública. ¿Hay crítica social o se entiende por parte de la sociedad en general, igual que por parte de la intelectualidad? No sé si me expliqué. Sí. Bom, aquí hay muchísima distancia entre lo que ocurre socialmente y luego los colectivos culturales o el propio entorno del arquitecto, ¿no? Entonces muchas veces estamos proyectando para el ojo del arquitecto. Estamos proyectando pensando solo en un resultado que luego la sociedad lo ve en la distancia. Entonces, ¿cómo sois capaces de llegar a que la sociedad acepte vuestros trabajos? Eventualmente, no segundo projeto, torna-se mais claro aquilo que eu vou dizer, que é São Miguel e a zona da Ribeira Grande, existe do lado do Poente, uma vila pescatória que é eventualmente das mais pobres da Europa, que se chama Rabo de Peixe, que são pescadores, e é uma comunidade muito, muito fechada, muito pobre. Uma das críticas que fizeram, críticas políticas, se quisermos, é porque é que se ia fazer um investimento num centro de arte contemporânea ao lado de uma comunidade pescatória muito pobre. E aquilo que nós defendemos é que, eventualmente, aí faria mais sentido fazê-lo. E aquilo que nós procurámos, de alguma forma, foi que nós lançamos as bases de uma vivência de um espacial, de um equipamento, e não podemos fazer muito mais, porque o dia-a-dia desse equipamento depende de quem habita. Mas o repto que fizemos ao novo diretor do Centro de Arte Contemporânea foi que integrasse exatamente essa comunidade pescatória. E a primeira exposição que foi realizada naquele centro teve exatamente a ver com isso. Foi a forma de construir um espaço coletivo e que permite exatamente a participação da comunidade local
naquele equipamento. E aquilo que se fez foi, no espaço público, e é isso que eu acho que é importante, que a arquitetura é sobretudo espaço vivencial, não é? Portanto, a questão vivencial do espaço é fundamental, portanto, tem a ver com quem habita, não é? E para que é que serve. E depois esta necessidade de criar espaço público, de redesenhar o espaço público e criar espaço público, permite exatamente essa relação mais intensa entre a cidade e a arquitetura. E aquilo que foi feito foi um conjunto de refeições, jantares, no espaço público, convidando a comunidade pescatória. E fez-se um evento que depois foi documentado em vídeo pelo Pedro, que é um artista cineasta, Pedro Sena Nunes, que visava exatamente a integração daquela comunidade no Centro de Arte Contemporânea, e esse vídeo era objeto de exposição do Centro de Arte Contemporânea. Portanto, nós podemos lançar algumas pontes, mas de facto quem habita os espaços é que decide a forma como ele pode estabelecer relações com a comunidade. Mas foi muito crítico no princípio esta ideia de gastar bastante dinheiro na reabilitação do edifício ao lado de uma população que era muito pobre. Isso foi muito crítico e nós achámos que isso poderia ser um desafio. Por que não? O contrário, eu acho que também não faz muito sentido. Por ser uma comunidade pobre, não faz sentido fazer um investimento, não faz sentido. A forma de integrar essa comunidade é que parece um tema também do próprio projeto. E isso foi isso que lançámos. Nós lançámos outra ideia que eu não falei, que talvez possa ser importante referir, que é, em nosso entender, não faz muito sentido construir um museu de arte contemporânea nos Açores, que é no centro do Atlântico, para trazer exposições que fazem diversão. Aquilo que eu acho que podia ser particular era fazer residências artísticas, isto é, convidar um artista de qualquer parte do mundo para construir uma exposição naquele centro. E por isso é que o espaço de exposição é um espaço relativamente curto, e aquilo que criámos foi oficinas, exatamente para permitir trabalhar. E criámos também um espaço de arquivo que é relativamente limitado, porque a ideia é um pouco esta, é fazer uma exposição que depois faz digressão e que eventualmente fica uma peça dessa exposição no arquivo. Portanto, a ideia era apostar nas residências de artistas e depois apostar em duas vertentes fundamentais, que é a criação de novos públicos. O centro educativo para escolas e a biblioteca para formação. Bom, foi esse o entendimento que tivemos em relação à construção do programa. Não era claro na formulação do programa de concurso, mas nós investimos muito nesta vertente. Es que yo no estoy de acuerdo con el compañero que hablaba. No estoy de acuerdo porque pensar así es casi como separar, cuando tiene que ser lo contrario. Yo veía la casa que decía que presentaste tú, y a mí me parece que la gente tuvo que aceptarla muy bien, porque es introducir, meter riqueza en una casa que antiguamente, pues, le faltaba luz. Y lo que hiciste fue notablemente meter luz en la casa. No creo que eso... No, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, que estoy totalmente de acuerdo con ellos. La nueva arquitectura tiene que generar sensaciones, ¿no? Ganas de tensionar, y eso no es malo. Es malo lo que no propone nada. No, yo estoy de acuerdo. La arquitectura está en la emoción, tiene que conseguir emocionar. Lo que quiero decir en Galicia, y está clarísimo, y además es un debate continuo en torno al feísmo y a lo que ocurre, este propio edificio, lo que ha generado alrededor, lo que quiero decir es que el arquitecto, lo digo así, cuando estamos proyectando, por un lado estamos esclavizados por nuestra propia formación y el hecho de que queremos conseguir una arquitectura de autor en el sentido de que puedas disfrutar de ella en el resultado. Lo difícil es hacerla sin que se note, pero también que la sociedad la acepte y la entienda. Aquí hay una, y tú lo has vivido, lo vives en Villa García,
Hay un rechazo total, muchísimas veces muy enfrentado, de la generalidad social. A lo mejor no de tu cliente en particular, que fuiste capaz de ir transformándolo poco a poco para conseguir ese éxito en particular. Pero lo que es cierto es que la visión de Portugal, de la arquitectura que hay en Portugal, cuando viajamos por ella, por lo menos es lo que yo percibo, es que está más próximo la arquitectura a la sociedad. Es decir, hay menos distancia, al menos en lo que se ve en los resultados, en los proyectos, que lo que ocurre aquí. Aquí hay mucha más distancia. Aquí podemos pasar del desastre más absoluto a la joya o a la pieza más trabajada y más tratada y más cuidada y más mimada. Eso es lo que quiero decir. Hay una cosa que tal vez yo pueda decir que Joan River no puede. Es que eso es un problema más o menos universal. Puede ser más o puede ser menos, pero está presente en todo el lado. Y probablemente empieza con el facto de que nosotros aprendemos a ser arquitectos, haciendo arquitectura para arquitectos. Joan River fue mi profesor. Y haciendo arquitectura para nuestros colegas de curso, ¿no? Entonces, cuando salíamos al mercado de trabajo, ya estamos un poco formatados hacia un cierto tipo de arquitectura que solo nosotros podemos comprender. Y entonces siempre hay una distancia entre arquitectos y sociedad. Sí, sí. Muchas veces la sociedad nos ve como una élite intelectual que es bastante soportable. Tenemos mucha dificultad en establecer un diálogo total. A un músico de vanguardia o a un escritor. En general, el peligro de todo esto es que yo creo que vamos igualándonos a la sociedad por abajo, no por arriba. Y entonces cada vez es más soez, más bruto, más falto de sensaciones. Entonces, quizá ahí está la distancia. Pero porque estamos igualándonos por abajo, porque todo el sistema apoya eso, ¿no? En vez de apoyar a la creación, la creatividad. No, aquí lo que se escapa de la norma es un poco, porque es más fácil para el que controla, es más fácil fijar unas normas, pero el que se escapa de la norma, la vanguardia, es la que tendría que estar mimada y aquí no lo está, entonces vamos para abajo, esa es la distancia. Eso, sim. É claro, e no trabalho do Tiago também, que o que nós não procuramos nesta relação com o património, com a pré-existência, é rupturas desnecessárias para marcar uma arquitetura de autor. Acho que isso é claro, não é? Eu diria que, para mim, a grande lição é do arquiteto Fernando Távora, penso que vocês conhecem bem, e que faz muito bem em Portugal esta ligação entre tradição e modernidade. Há aqui uma espécie de síntese, a síntese que é possível entre as duas coisas, não é? Entre tradição e modernidade, e portanto não há necessidade de marcar necessariamente rupturas entre a pré-existência e a nova intervenção. E diria mais, eu acho que reabilitar, ou se quisermos fazer essa síntese entre tradição e modernidade, é uma atitude super contemporânea. Eu acho que este gesto de continuidade é claramente uma atitude contemporânea. E, portanto, eu acho que na arquitetura portuguesa não há muito essa necessidade de marcar uma arquitetura de autor e de marcar esta dicotomia entre dois tempos completamente distintos, passado e presente. Não. Há uma espécie de síntese que ocorre exatamente estes dois tempos e que se traduz, porque reabilitar é seguramente transformar, porque isto é um paradoxo, mas reabilitar é seguramente transformar. Os edifícios caem, entram em ruína e caem, porque é preciso dar resposta às novas necessidades. E, portanto, dar resposta às novas necessidades é introduzir alterações nos edifícios. A questão é saber qual é a medida certa. Não é? Um dos temas importantes em Portugal e que se discute relativamente, que é a escolha dos programas de acordo com os espaços a realizar, porque isso é logo um grande problema. Isto é, se eu escolho um programa para um edifício que não comporta, não vai funcionar. Portanto,
esse tema é um tema muito importante, que é perceber qual a escala do edifício, qual a sua história, qual a sua importância e o significado na cidade e qual o novo uso para que possa ser reabilitado. Isto acho que é evidente que isto ultrapassa muito os arquitetos e a arquitetura, porque quem decide normalmente são os políticos, não é? Ou os clientes privados, mas quase sempre os políticos. E em todo o caso, acho que esse é um tema muito importante em Portugal, que é perceber exatamente a possibilidade dos edifícios terem um novo ciclo, como disse o Tiago, e que dão resposta às novas necessidades, seguramente. Mas, eventualmente, há aqui, e provavelmente a Espanha também, mas a diferença é muito grande em relação a outros países da Europa, que em Portugal ainda há uma possibilidade de relação, ou pelo menos eu acho que se vai perder, mas ainda existe, que é o trabalho do arquiteto ainda é muito marcado por um espaço que é muito artesanal, ou a possibilidade de desenhar todas as partes do edifício a partir de meios ainda muito artesanais, e que permite também introduzir um outro rigor construtivo na obra. Eu acho que nós somos um país relativamente pobre, com poucos meios, e isso tem necessariamente esta expressão que é de fazer aquilo que é absolutamente essencial nos edifícios. Não é? Porque não pode haver desperdício. Não é? E, portanto, não podendo haver desperdício, temos que fazer essa síntese, aquilo que é absolutamente necessário fazer em cada intervenção. E depois é muito marcado ainda por essa relação entre oficina, processo de produção e ateliê, que se vai perdendo, não é? Que se começa a perder. No norte da Europa e no centro da Europa essa relação já não existe. O arquiteto é uma espécie de especialista de um tema, e nós em Portugal conseguimos passar por todas as áreas do projeto e ainda com essa forte relação aos meios de produção. O que eu acho que é uma qualidade. E é por isso que na reabilitação eu gosto muito, porque na reabilitação isso ainda é mais possível, não é? Una simple curiosidad, si en la primera sesión que realizó en la casa de Monsalén se ha surgido una tipo cadena de que los propietarios de los otros dos han conseguido rehabilitar la casa o ha quedado como un icono ahí de rehabilitación. Y la segunda, siguiendo un poquito lo que hablaba Joao, si no ven ustedes estos proyectos que hacen solo son posibles porque la tradición tanto de la cantería, de la carpintería y del trabajo de construcción en Portugal todavía sigue muy viva. Es decir, hay albañiles y trabajadores que todavía, es decir, pueden mantener este nivel de proyecto y de rehabilitación que otros sitios no pueden conseguir. Sí, es verdad. Bueno, la primera pregunta, no. Cuando el Chalet de las Tres Esquinas fue separado del Palacete y dividido en tres, fue vendido a tres propietarios diferentes. Entonces, bueno, uno de ellos es la iglesia, que está allá una familia viviendo, paga una renta a la iglesia. Y la otra es de una familia, vive allá una viejita. O sea, y no tuve gran efecto. La iglesia recibe una ayuda muy pequeñita que no justifica hacer obras y la viejita, él mismo no tiene dinero para hacer obras. Quedan todos muy felices cuando ven fotos del conjunto aquí y allá, pero no hubo cambios en las otras casas. En relación a los materiales, sí, aún hay gente que sabe hacer cosas que se van perdiendo lentamente, pero aún hay gente que lo sabe hacer muy bien. Y para yo, supongo que conocen el uso del materialismo. Yo que de lejos, a mí el centro de arte que nos ha presentado aquí me recuerda en parte, pero no por la forma, sino porque creo que es una búsqueda interesante. Así como su primer proyecto que nos presentó en el hotel, yo creo que se nos explicaba
intentar los edificios nuevos mantenían incluso el diseño y la volumetría de los antiguos, con un lenguaje incluso antiguo, pero con materiales modernos. En cambio, el segundo proyecto, el Centro de Arte, se veía como respetaba la volumetría, pero con un lenguaje totalmente moderno. En el caso aquí del Museo del Mar, esa portela optó, creo yo, más bien por representar la misma volumetría que ya existía, pero con materiales similares, un poco nuevos en la cubierta. Entonces te quería preguntar cómo, a la hora de afrontar un proyecto, cómo tomas esa decisión de si las nuevas construcciones que conviven con las antiguas siguen el lenguaje, aunque sea con materiales modernos, la volumetría, los cortes, los vanos del antiguo, y por qué en este segundo, por ejemplo, el Centro de Arte optó por romper totalmente y la arquitectura de los nuevos edificios es, aunque manteniendo la volumetría, totalmente diferente a la... O primeiro projeto do hotel tem eventualmente, eu acho que há ali uma nova linguagem que é dada muito pela cobertura, pela forma como se representa a cobertura, mas depois as volumetrias são muito próximas e as aberturas são muito próximas com a pré-existência, e mesmo o gesto de fecho, né, de limitação do espaço do terreiro, era um gesto que já estava enunciado e, portanto, de alguma forma reforça esse tema. Eventualmente porque isso tem a ver com o programa que era necessário construir era possível num gesto muito próximo, enquanto no edifício dos Açores, do Centro de Arte Contemporânea, era sobretudo necessário alterar a escala dos vãos, era preciso ter grandes espaços e isso alterou completamente a ideia, não em termos volumétricos, mas a ideia de cheios e vazios alterou completamente. Portanto, aquela solução de grandes vãos só é possível com novas tecnologias. E, portanto, isso tem a ver muito com a resposta ao programa, por um lado. Ainda assim, houve esta tentativa de aproximar alguns materiais, nomeadamente os inertes de basalto que são colocados no botão. Portanto, há uma tentativa, eu diria que há uma espécie de... Há aqui dois temas. Por um lado, a nostalgia, que tem a ver com a ideia de um passado, e depois a tecnologia. Portanto, aqui há a soma de dois temas diferentes. As novas tecnologias, por oposição a uma ideia de passado, e que é expressa de forma muito clara na forma como se faz a reabilitação e como isso introduz os edifícios novos. Mas a ideia de grande vão era absolutamente necessária para dar resposta às novas necessidades. E não só de grande vão. Por exemplo, nós usamos ali, neste projeto, há alguma investigação. Uma investigação que nós fizemos foi colocar o ar-condicionado, o AVAC, a funcionar entre paredes. Não há tubagem metálica, o ar corre na caixa de ar entre paredes. E, portanto, temos uma dupla parede de betão, de hormigão, que tem 50 centímetros de espessura, porque existe um espaço no meio que é um enorme vazio para circular o ar, para arrefecer e aquecer. Portanto, há aqui também alguns processos de investigação que conduziu também a uma solução construtiva distinta, que nós nunca tínhamos usado, e que era na tentativa também de aproximar a ideia da parede muito espessa da pré-existência, portanto, uma coisa muito telúrica, de grande peso. Não é? Portanto, mas apostando claramente em tecnologias completamente distintas. Estamos a falar de uma parede de 50 centímetros de hormigão nos edifícios novos. Mas há um vazio que tem a ver com a circulação do ar e que depois há rasgos em baixo e em cima que permite a ventilação dos espaços. Tem a ver muito com os programas também, e eu acho que no caso dos Açores há uma resposta a uma nova necessidade que obrigava necessariamente
a uma outra tipologia de espaços. Bueno, dada la hora, yo creo que es el momento de finalizar. Me gustaría volver a agradecer de corazón, en el nombre de todos los compañeros, el que hayáis hecho el esfuerzo de venir a esta delegación, para darnos esta maravillosa conferencia a los dos. Y, bueno, agradecer, lógicamente, el trabajo realizado de una manera totalmente desinteresada por José Santos y por José Carlos Mena, que han organizado un poco, han comisariado todo este evento. También agradecer a Pedro Vinagreiro, de la Orden de Arquitectos de Portugal, que se hayan involucrado. Intentaremos seguramente organizar algo en Portugal similar el año que viene. Y a los compañeros de la Dirección de Pontevedra, por supuesto, por todo el trabajo. Y a los patrocinadores, que también nos han echado una mano para poder permitir hacer todo ese evento. Y no me quiero olvidar de los compañeros de la Voz de Arquitectura de Galicia, que están haciendo la grabación y que la colgarán después en su web para que todos podamos disfrutarla, y que esperemos que sea un documento de muchos más que pasarán a ser parte de un archivo del colegio, para que todo el mundo pueda acceder a él cuando quiera, para poder ver la exposición. Muchas gracias a todos.